Você já parou para pensar no que realmente significa ter poder? Gritar alto não é poder. Humilhar os outros não é força. Ignorar regras não é coragem. Às vezes, o que parece controle é apenas uma ilusão perigosa que carregamos até o dia em que a realidade nos mostra quem realmente manda. Hoje, vou te contar 6 histórias que me deixaram pensativo por dias. São relatos de pessoas comuns que transformaram a crueldade em hábito, que fizeram da arrogância sua marca registrada. Mas a vida tem uma forma peculiar de nos ensinar lições, e nem sempre essas lições vêm com avisos ou segundas chances. Essas não são histórias inventadas, são eventos documentados e investigados que aconteceram com pessoas reais. E o que mais me impactou não foi apenas o desfecho trágico de cada uma, mas sim como cada gesto de desrespeito, cada palavra ácida, cada regra ignorada construiu um caminho sem volta. Respire fundo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode ser perturbador. Mas também pode ser o espelho que ninguém quer ver, mas todos precisam. Era 14 de maio de 2018 em Phoenix, Arizona. O calor grudava no asfalto, como sempre acontece naquela cidade do deserto. Num supermercado comum, onde as pessoas carregavam suas compras tentando escapar do sol escaldante, uma cena começou a se desenrolar. Uma cena que começou com irritação e terminaria em tragédia. Liz Thompson tinha 52 anos. Ela não era uma executiva poderosa, nem alguém que lidava com grandes riscos no trabalho. Era apenas uma mulher comum, com uma rotina comum, fazendo compras num dia comum. Mas havia algo nela que a destacava, sua necessidade constante de confronto. Os funcionários do mercado a conheciam bem. Era aquela cliente que transformava qualquer pequeno problema numa guerra. Um produto que faltava, uma fila que demorava, um atendente que não sorria do jeito certo. Tudo era motivo para gritar, exigir gerentes, fazer cenas. E Liz havia construído sua identidade baseada nisso. Ela não era a mulher gentil, nem a cliente educada. Ela era a mulher que gritava mais alto. E isso para ela significava poder. Naquele dia, Liz estacionou seu carro exatamente onde não deveria, na zona de carga e descarga. Aquele espaço reservado para caminhões de entrega. Você sabe, aquelas vagas com placas enormes avisando que ali não é para carros particulares. Mas para Liz, regras eram apenas sugestões para outras pessoas. Quando o caminhão de entregas chegou e buzinou pedindo que ela saísse, algo dentro dela estalou. Não era sobre o espaço, era sobre quem mandava ali. Ela desceu do carro e começou a gritar. Chegou a bater seu carrinho de compras contra o caminhão. Gesticulava, vermelha de raiva, determinada a provar que ninguém ia dizer o que ela deveria fazer. O motorista do caminhão tinha um trabalho a fazer. Entregas agendadas, prazos a cumprir. Ele precisava manobrar aquele veículo imenso para encostar no depósito. Então, com cuidado, começou a dar marcha ré, devagar, como todos os motoristas profissionais fazem. Foi então que os funcionários começaram a gritar: "Saia daí! Saia da frente!" Mas Liz não ouvia. Ou melhor, ouvia e escolhia ignorar. Ela empurrou o carrinho ainda mais perto do caminhão, como se estivesse provando um ponto. Como se aquele momento fosse mais uma batalha que ela precisava vencer. E então aconteceu o impensável. Ela virou bruscamente e tropeçou no meio-fio. Um tropeço pequeno, quase bobo. Mas o peso do próprio corpo a impediu de recuperar o equilíbrio. Ela caiu pesadamente no asfalto, direto no ponto cego do caminhão. As rodas traseiras do caminhão passaram sobre ela antes que o motorista percebesse qualquer coisa. Os gritos das testemunhas ecoaram pelo estacionamento. O motorista pisou no freio e desceu correndo sem entender o que havia acontecido. A cena era devastadora. As compras de Liz espalhadas pelo chão, pessoas correndo, gritos e Liz, imóvel, já sem vida. Os paramédicos chegaram em minutos, mas não havia nada a fazer. As lesões eram incompatíveis com a vida. As câmeras de segurança capturaram tudo. Cada passo de Liz bloqueando a vaga, o carrinho batendo no caminhão, os avisos sendo ignorados, a queda. O motorista foi completamente inocentado. A investigação foi clara. A morte era evitável e foi causada pela interferência dela numa área restrita.
O supermercado depois instalou mais placas, mais barreiras, mas todos sabiam que não era para evitar outro acidente como o de Liz, era para proteger os motoristas de mais confrontos. Sabe o que mais me impactou nessa história? Não foi a tragédia em si. Foi pensar em quantas vezes Liz deve ter feito isso antes e saiu impune. Quantas pessoas ela humilhou, quantas cenas causou, quantas regras ignorou e nada aconteceu. Até que um dia, a física mais básica da vida ensinou a ela algo que ninguém mais conseguiu ensinar, que a realidade não negocia. Que um caminhão de várias toneladas não se importa com volume de voz ou raiva. Que há momentos na vida em que você simplesmente não tem controle, por mais que grite. 8 de março de 2017, Dallas, Texas. A hora do jantar numa churrascaria de preço razoável. Aquele movimento típico de quarta-feira à noite, com o barulho de pratos, conversas sobrepostas e garçons indo e vindo. Um lugar comum, onde ninguém esperava que a noite terminasse com uma morte. Bárbara Ellis tinha 46 anos. Trabalhava num escritório próximo, em um cargo administrativo qualquer. Mas se você perguntasse a ela, Bárbara merecia muito mais do que tinha. Mais reconhecimento, mais respeito, mais atenção. E quando o mundo não lhe dava isso voluntariamente, ela tomava à força. Ir a restaurantes havia se tornado seu palco, o lugar onde ela reaqueria o controle que sentia lhe faltar em sua vida. Os garçons daquele restaurante a conheciam bem. Alguns até tentavam evitar sua mesa quando ela aparecia. Ela já tinha feito um jovem atendente chorar por causa de um copo de chá gelado que, segundo ela, tinha gelo demais. Pense nisso por um momento. Fazer alguém chorar por causa de gelo num copo. Que tipo de necessidade de poder é essa? Naquela noite, Bárbara mal havia se sentado quando começou. 15 minutos à mesa e ela já estava reclamando. O serviço estava lento, ela dizia. Seu pedido já deveria ter sido anotado. Onde estava a reposição da bebida? Sua voz foi subindo, atraindo os olhares das outras mesas. Os funcionários tentaram acalmá-la. Explicaram que a comida estava sendo preparada, que tudo estava dentro do tempo normal. Mas para Bárbara não era sobre tempo, era sobre mostrar quem mandava ali. Então ela se levantou, empurrou a cadeira com força, fazendo aquele som agudo de madeira contra o piso, e foi direto para o balcão de atendimento. Uma jovem hostess, tentando fazer seu trabalho, disse a ela com firmeza: "Senhora, clientes não podem entrar na cozinha." Bárbara olhou para ela com desdém, e entrou mesmo assim. Agora, deixa eu te explicar uma coisa sobre cozinhas comerciais. Elas são espaços perigosamente organizados. Pisos de cerâmica que ficam escorregadios com qualquer respingo. Superfícies que queimam a 200 graus. E fritadeiras com óleo a quase 350 graus Celsius, quente o suficiente para carbonizar carne instantaneamente. Há regras para esse ambiente. Regras de segurança alimentar, sim, mas principalmente regras para evitar que pessoas se machuquem seriamente. Bárbara não se importou com nenhuma delas. Funcionários gritaram para ela parar, mas ela avançou, declarando que ela mesma pegaria o que precisava. A cozinha acabara de ser limpa perto da estação de fritura. O piso estava molhado, escorregadio. Um dos cozinheiros sabia disso e estava se movendo com cuidado. Bárbara não. Seus saltos encontraram a parte molhada e seus pés simplesmente perderam o chão. O movimento foi violento. Seu corpo chicoteou para trás e depois para frente. Sua têmpora bateu na quina de um balcão de aço inoxidável, com um som que várias testemunhas depois descreveram como inesquecível. Ela caiu de lado, direto na direção da fritadeira. O óleo superaquecido espirrou, atingindo seu rosto, pescoço e ombros. As queimaduras foram instantâneas e severas. A equipe da cozinha reagiu imediatamente. Puxaram-na para longe, desligaram os equipamentos de imediato, mas ela já estava inconsciente. Clientes na sala de jantar viram a confusão, viram a fumaça do óleo respingado subindo. A emergência foi chamada. Paramédicos chegaram em minutos e tentaram reanimá-la, mas ela tinha traumatismo craniano grave e queimaduras extensas. Foi levada ao hospital, onde médicos trabalharam brevemente antes de declarar sua morte. A extensão dos ferimentos não deixava chances realísticas de sobrevivência. O restaurante fechou naquela noite.
Funcionários foram entrevistados pela polícia antes de serem mandados para casa, todos em choque. A gerência depois instalou mais avisos e barreiras na entrada da cozinha, citando preocupações de segurança. As notícias locais cobriram o incidente brevemente, tratando-o como um acidente de trabalho, mas entre os funcionários, a história circulou em silêncio por meses. Um lembrete perturbador de como um único ato de arrogância terminou numa cena que eles nunca esqueceriam. Sabe o que me deixa pensativo nessa história? Bárbara provavelmente humilhou dezenas de garçons ao longo dos anos, fez pessoas se sentirem pequenas, inadequadas, inúteis. E cada vez que conseguiu, deve ter sentido aquele gostinho de poder. Até o dia em que ela invadiu um espaço que não a reconhecia como poderosa. Um espaço onde a física e a química mandam, não o volume da voz. Às vezes penso se, naqueles últimos segundos, ela entendeu. Se houve um momento de clareza antes do fim. 22 de agosto de 2015, perto de Sacramento, Califórnia. Um grupo de colegas de trabalho reunidos em uma plataforma de bungee jump construída sobre o rio American. Era para ser um evento de integração da empresa, aquele tipo de atividade que deveria aproximar as pessoas. Mas em menos de uma hora se tornaria a cena de uma morte violenta que poderia ter sido completamente evitada. Cynthia Walker tinha 45 anos. Trabalhava numa posição administrativa média numa empresa de serviços financeiros. Seus colegas a descreviam como alguém que gostava de controlar, rápida em humilhar os outros em reuniões. Ela zombava de quem hesitava ou questionava, equiparando cautela com fraqueza. Para Cynthia, hesitar era falha de caráter, questionar era covardia, e ela não perdia a oportunidade de deixar isso claro. Na vida pessoal, ela mantinha essa mesma atitude. Maltratava atendentes, desprezava funcionários. Ela prosperava sendo a voz mais alta na sala, sempre buscando momentos para afirmar seu domínio. O bungee jump foi escolhido para o retiro porque era emocionante, mas seguro quando os procedimentos eram seguidos. Os operadores usavam arneses industriais pesados, conferiam as fivelas 2 vezes e prendiam o cabo de cada participante a uma estrutura de aço reforçada acima da plataforma. O salto tinha cerca de 50 metros, com a corda projetada para esticar com segurança, evitando contato com as rochas e o rio abaixo. A equipe enfatizava que cada etapa da preparação importava. Um saltador que ignorasse instruções ou perturbasse o processo poderia se colocar em perigo imediato. Quando chegou a vez de Cynthia, os riscos aumentaram, não pela atividade em si, mas pelo comportamento dela. Ela já havia ridicularizado um colega por hesitar, chamando-o de covarde na frente de todos. Sua risada zombeteira ecoava pela plataforma, fazendo outros se sentirem desconfortáveis. Quando o técnico começou a explicar as orientações de segurança, ela o dispensou com um gesto de mão. Insistiu que não precisava de sermão. Ele tentou guiá-la pela checagem final do arnês, mas ela ignorou suas instruções. Várias testemunhas depois se lembraram da tensão aumentando. O operador tentou apertar uma fivela secundária, mas Cynthia se afastou dele. Posicionou-se na beirada da plataforma, ignorando o fato de que seu cabo ainda não estava completamente esticado e fixado. A equipe gritou para ela esperar, mas ela sorriu com desdém e saltou antes mesmo de o sinal de liberação ser dado. O acidente se desenrolou em segundos. Como ela pulou antes do cabo estar completamente esticado, ele se retesou de forma torcida, ficando tenso num ângulo. A tensão irregular a balançou violentamente para o lado, esmagando seu corpo contra um dos suportes de concreto da ponte. Os operadores se apressaram para alcançá-la, descendo rapidamente. Mas seus ferimentos eram catastróficos. Ela havia sofrido trauma contuso massivo pela colisão com a ponte e múltiplas fraturas, além da queda nas rochas. Quando chegaram até ela, não havia sinais de vida. Os paramédicos foram chamados pelos funcionários, chegando em 15 minutos. Mas ela foi declarada morta no local. Seu funeral contou com poucos presentes. Foi realizado numa pequena capela em sua cidade natal. Parentes falavam em tons abafados, evitando falar sobre as circunstâncias do acidente. Alguns a lembravam como alguém de personalidade forte, enquanto outros admitiam, em particular, que seu temperamento frequentemente afastava as pessoas. Um primo notou a ausência de muitos colegas de trabalho,
dizendo que parecia como se a tragédia tivesse fechado um capítulo que ninguém desejava revisitar. Em vez de uma manifestação coletiva de luto, a cerimônia tinha um ar de silêncio desconfortável. Sabe o que essa história me ensina? Existe uma linha muito tênue entre confiança e arrogância. Confiança é quando você confia em si mesmo, mas respeita o processo. Arrogância é quando você acredita estar acima do processo. Cíntia passou a vida zombando de quem tinha cautela. Transformou a prudência dos outros em piada. Mas naquele momento, quando seu corpo foi arremessado contra o concreto, todas as zombarias do mundo não significavam nada. Os operadores tinham experiência, sabiam o que faziam. Aquele protocolo de segurança existia porque pessoas muito inteligentes estudaram física, testaram limites, calcularam riscos. Mas Cíntia achou que sabia mais, que as regras não se aplicavam a ela. E você sabe o que é mais triste? Os colegas que estavam lá. Eles viram tudo, tiveram que voltar para o escritório depois. Tiveram que sentar nas mesmas salas de reunião onde Cíntia os humilhava, mas agora carregando a imagem de seu corpo sendo puxado das rochas. Algumas imagens a gente nunca esquece. Alguns sons nunca saem da nossa cabeça. E às vezes, a lição mais difícil não é para quem morreu, é para quem ficou assistindo. 19 de novembro de 2016, Chicago, Illinois. Um sábado de compras natalinas. O shopping estava cheio, corredores lotados de pessoas com sacolas, crianças animadas, a agitação típica da temporada de festas. As escadas rolantes transportavam compradores entre os andares num fluxo constante. O que começou como apenas mais um sábado de comércio terminaria em um acidente tão súbito e evitável que testemunhas teriam dificuldade para compreender o que tinham acabado de ver. Sharon Macmillan, 50 anos, era moradora antiga da cidade. Trabalhava meio período como processadora de sinistros para uma seguradora, onde colegas a descreviam como dominadora e impaciente. Fora do trabalho, suas interações eram similares. A equipe do shopping a conhecia. Era aquela cliente que testava limites, exigia descontos, ameaçava reclamações quando as coisas não saíam do seu jeito. Sua personalidade prosperava com o confronto, frequentemente escalando para discussões aos gritos sobre questões triviais. Para Sharon, o risco não era físico no sentido tradicional, mas social. Ela o usava para exercer controle e humilhar os outros. Vizinhos diziam que ela tratava cada situação pública como uma oportunidade de afirmar dominância. Naquela tarde, Sharon visitou um quiosque para discutir sobre uma troca, alegando que o funcionário estava deliberadamente a enrolando. Testemunhas depois recontaram como ela o maltratou, atraindo a atenção de compradores próximos. A segurança foi alertada, mas antes dos oficiais chegarem, Sharon saiu furiosa, resmungando insultos enquanto abria caminho aos empurrões pela multidão. Sua frustração não havia diminuído. Ela estava claramente alterada ao se aproximar da escada rolante mais próxima, agitada com aquela energia que transparece quando alguém está procurando o próximo alvo. Escadas rolantes são projetadas para mover milhares de pessoas por dia sem problemas, desde que as pessoas sigam as regras afixadas. Corrimãos, as placas de transição nos degraus e sinalizações específicas são medidas de segurança padrão. Ainda assim, acidentes ocorrem quando pessoas ignoram a estabilidade necessária numa escada em movimento. Sharon, desdenhosa de tais precauções, tratava o shopping como mais uma arena para se afirmar, sem se dar conta de como rapidamente suas ações poderiam se traduzir em perigo físico. A área estava cheia de compradores com sacolas. Múltiplas pessoas alertaram para que tivessem cuidado conforme o fluxo de tráfego se estreitava na entrada da escada rolante. Sharon as ignorou, empurrando um jovem casal e abrindo o caminho a cotoveladas para os degraus em movimento. Naquele momento, outro comprador esbarrou nela. Sharon, já inclinada agressivamente e irritada, perdeu o equilíbrio. A queda se desenrolou em segundos. Ela tombou sobre o fino corrimão metálico, seus braços se debatiam enquanto gritos assustados ecoavam lá embaixo. Compradores estenderam as mãos instintivamente, mas ninguém estava perto o suficiente para segurá-la. Ela caiu por quase 2 andares, seu corpo atingindo uma borda inferior antes de pousar de cabeça no piso de cerâmica. O impacto foi alto. Testemunhas o descreveram como um baque forte e nauseante.
Sacolas despedaçadas e crianças atônitas somaram ao caos enquanto pessoas recuavam da cena. Outros ligaram para a emergência. Oficiais de segurança chegaram em instantes, encontrando Sharon imóvel. Sangue se espalhava rapidamente sob sua cabeça e seu peito não dava sinais de movimento. Tentativas de RCP foram inúteis. Seus ferimentos eram severos demais. Socorristas confirmaram sua morte minutos após a chegada, traumatismo craniano catastrófico sendo a causa. Nas horas após a queda, o shopping fechou parcialmente enquanto compradores abalados abandonavam compras e saíam em silêncio. Pais apressaram crianças passando pela área isolada. Funcionários próximos admitiram que o som do corpo dela atingindo o chão ficou marcado em suas memórias. Uma caixa até pediu demissão dias depois. Incapaz de encarar as escadas rolantes novamente. Sem declarações oficiais, a memória se espalhou através de relatos pessoais. Testemunhas diziam que sons ordinários, sacolas balançando, vozes, o zumbido da escada rolante, desencadeavam flashbacks, deixando o shopping permanentemente marcado pela imagem de uma mulher cuja imprudência finalmente a alcançou. Você sabe o que mais me impacta nessa história? A velocidade. Um segundo ela estava viva, zangada, cheia de energia raivosa. No próximo, estava caindo. E não houve tempo para arrependimento, para reflexão, para pensar, talvez eu devesse ter esperado, talvez eu devesse ter sido mais cuidadosa. A vida é assim às vezes, não dá aviso, não espera você estar pronto, não pergunta se você aprendeu a lição ainda. E aquelas pessoas que tentaram segurá-la, aqueles braços estendidos que não conseguiram alcançá-la, eles vão carregar isso também. A pergunta, e se eu estivesse um passo mais perto, mesmo sabendo que não era culpa deles? Sharon passou tanto tempo empurrando pessoas para longe com sua raiva que quando precisou delas, não havia ninguém perto o suficiente para salvá-la. Às vezes, a distância que criamos dos outros se torna literal demais. 2 de julho de 2018, Miami, Flórida. A área da piscina do condomínio estava lotada com famílias. Crianças brincavam na parte rasa enquanto pais conversavam das cadeiras de descanso. O sol típico da Flórida brilhava forte, o calor úmido fazendo a água parecer ainda mais convidativa. Em 1 hora, essa tarde comum deixaria a comunidade atônita. Testemunhas revivendo em suas mentes como um momento imprudente se tornou fatal. Teresa Howard, 48 anos, morava no prédio e era conhecida entre os residentes por seu comportamento confrontacional. Trabalhava com imóveis, uma carreira que recompensava sua franqueza, mas também alimentava um hábito de diminuir aqueles ao seu redor. Vizinhos a descreviam como temperamental, frequentemente transformando pequenas questões em grandes cenas públicas. Sua motivação era menos sobre preservar a ordem e mais sobre afirmar controle. Ela tratava risco casualmente, assumindo que regras e precauções se aplicavam aos outros e não a ela. Naquela tarde, Teresa ficou furiosa com um grupo de crianças rindo e brincando perto da parte rasa. Acusou a mãe delas de deixá-las perturbar a piscina e lançou-se em um discurso acalorado. A piscina do condomínio era mantida segundo o código, com salva-vidas de plantão, regras afixadas e superfície antiderrapante ao redor do deck. Ainda assim, pavimento molhado e crianças correndo criavam riscos previsíveis. Salva-vidas enfatizavam cautela, lembrando adultos e crianças sobre os riscos de piso molhado e bordas da piscina. Teresa ignorava tais avisos. Testemunhas depois relataram que ela estava próxima à água, apontando agressivamente e gritando insultos. As crianças recuaram assustadas, enquanto outros residentes se viravam desconfortáveis. Um salva-vidas se aproximou para acalmar a situação, mas a voz de Teresa apenas aumentou enquanto gesticulava em direção às crianças, exigindo que elas saíssem. A tensão escalou até Teresa abruptamente se virar para sair enfurecida. Suas sandálias escorregaram no deck molhado. A água, que estava espalhada perto de onde ela estava, cobria os azulejos. Testemunhas a viram perder o equilíbrio, seus braços se debatiam enquanto ela tombava para trás. A parte de trás de sua cabeça atingiu a borda de concreto da piscina com um estalo seco que ecoou pelo deck. No mesmo movimento, seu corpo rolou inerte para dentro da água rasa.
2 salva-vidas mergulharam imediatamente, puxando o corpo inconsciente de Teresa para a superfície. Sangue da ferida na cabeça se misturou com a água da piscina, não deixando dúvida sobre a gravidade do ferimento. RCP foi iniciada no deck, enquanto residentes se juntavam em choque. Apesar de compressões e respirações de resgate repetidas, Teresa nunca recuperou a consciência. Socorristas chamados pelos salva-vidas confirmaram sua morte minutos após a chegada, citando trauma contuso. Nos dias que se seguiram, conversas no lobby na sala de correspondências do condomínio revelavam menos simpatia do que uma honestidade brutal. Residentes descreviam a cena repetidamente, mas quase sempre com o mesmo refrão: que Teresa finalmente havia ido longe demais, e dessa vez sua própria teimosia a alcançou. Pais admitiram sentir alívio de que seus filhos não seriam mais alvos de seus gritos. Alguns até mencionaram que voltariam a usar a piscina sem medo. Sem medo não da água, mas dela. É estranho pensar nisso, não é? Como uma pessoa pode criar tanto medo num espaço comunitário que sua morte traz alívio? Não alegria, mas alívio. Como se as pessoas finalmente pudessem respirar. Teresa passou tanto tempo gritando com crianças, humilhando pais, criando tensão onde deveria haver relaxamento, que quando ela caiu, Parte da comunidade sentiu como se um peso tivesse sido tirado. Mas vou ser honesto com você. Isso não me faz sentir bem. Porque significa que Teresa viveu de uma forma que fez as pessoas se sentirem assim. Significa que ela construiu relacionamentos baseados em medo e ressentimento. Significa que quando seu tempo acabou, não houve lágrimas sinceras, apenas alívio constrangido. E pensar que tudo o que ela precisava fazer era ser um pouco mais gentil, um pouco menos raivosa, um pouco mais consciente de que piscinas molhadas são escorregadias e que a física não perdoa ninguém, não importa o volume de sua voz. As crianças que estavam lá naquele dia provavelmente vão lembrar disso pelo resto de suas vidas. Vão lembrar da mulher brava que gritava com elas. Vão lembrar de como ela caiu. Vão lembrar do som, do sangue, da confusão. Que tipo de legado é esse? Ser lembrado como a mulher que morreu gritando com crianças numa piscina? Ser lembrado não pelo que construiu, mas pelo medo que criou? Teresa tinha 48 anos. Ainda tinha tempo de mudar, de ser diferente, de construir pontes em vez de queimá-las. Mas ela escolheu, dia após dia, ser a mulher que gritava. Até o dia em que não pôde mais. 11 de junho de 2016, Denver, Colorado. O parque para cães sem coleira estava cheio de atividade. Cães correndo pelos gramados enquanto donos gritavam comandos da sombra. Um fim de semana comum, onde pessoas traziam seus animais para socializar e gastar energia. Mas sob a superfície daquela cena ordinária, tensão estava se formando. E no fim daquela manhã, uma única confrontação imprudente deixaria o parque atônito e uma vida ceifada. Elaine Roberts, 47 anos, era moradora antiga do bairro. Trabalhava meio período como contadora e era conhecida mais por suas reclamações constantes do que por sua reputação profissional. Vizinhos frequentemente a evitavam por causa de seu hábito de confrontar pessoas sobre questões menores, lixo deixado fora, música alta ou a maneira como andavam com seus animais. Ela levava essa mesma abordagem confrontacional para o parque de cães, onde repetidamente importunava donos que ela via como descuidados. O parque em si era estruturado para uso misto. Áreas abertas amplas para correr, um lago para nadar e sinalização clara indicando que os cães estariam sem coleira dentro do perímetro. Esperava-se que os donos monitorassem seus animais de perto e intervissem se a agressão surgisse. Raças grandes frequentemente brincavam ao lado de pequenas sem incidente, mas conflitos requeriam manuseio calmo e distância. O ambiente era seguro quando pessoas respeitavam suas dinâmicas, mas aqueles que ignoravam a imprevisibilidade dos animais introduziam perigo desnecessário. Naquela manhã, Helene trouxe seu terrier ao parque e rapidamente ficou irritada quando um pastor alemão grande passou correndo perto de seu cão. Testemunhas depois disseram que o pastor não mostrava agressão clara. Helene interpretou sua curiosidade como ameaça. Ela gritou atravessando o campo que o cão deveria estar na coleira, atraindo atenção. O dono chamou o pastor de volta, mas Helene continuou gritando, acenando os braços e acusando-o de colocar outros em perigo.
Quando donos próximos pediram que ela se acalmasse, ela recusou, andando para frente e apontando o dedo na direção do pastor, enquanto exigia que ele fosse sacrificado. Seus movimentos escalaram a situação. Ela se inclinou em direção ao animal. O pastor, assustado por seu avanço súbito, reagiu defensivamente. Seu dono agarrou a coleira, mas antes que contenção total pudesse ser aplicada, o cão avançou para frente. Helene estendeu sua mão em uma tentativa de empurrá-lo para trás, o que colocou seu antebraço diretamente na linha de suas mandíbulas. O pastor fechou com força, esmagando e rasgando o tecido com um movimento violento. O parque caiu em caos. Múltiplas pessoas correram, uma atingindo o cão com uma jaqueta, outra abrindo sua boca usando uma técnica de cunha de emergência. O pastor foi puxado em segundos, mas o dano era catastrófico. Elaine caiu para trás na terra, agarrando seu antebraço direito, enquanto sangue arterial vermelho vivo jorrava da ferida em um fluxo intenso. Testemunhas descreveram o volume como avassalador, acumulando-se rapidamente no chão. Vários donos agiram rápido. Um espectador pressionou uma toalha firmemente contra a ferida, enquanto outro gritava para alguém ligar para a emergência. A toalha ficou encharcada instantaneamente. A face de Elaine empalideceu conforme seu corpo desmaiava. Quando a pressão direta falhou em parar o sangramento, um homem removeu seu cinto e improvisou um torniquete, apertando-o com força acima da ferida em seu antebraço superior. Por vários minutos tentaram mantê-la consciente, mas sua respiração ficou superficial. Paramédicos chegaram em 8 minutos. Substituíram o torniquete improvisado por um de grau médico e começaram a ressuscitação com fluidos. Elaine foi levada às pressas para um centro de trauma, mas a artéria braquial havia sido completamente seccionada. Apesar de tentativas cirúrgicas de reparar o dano e transfusões massivas, a perda de sangue a levou a um choque irreversível. Ela foi declarada morta horas após a chegada. O controle animal colocou o pastor alemão sob quarentena obrigatória, testando-o para raiva e revisando relatos de testemunhas. A investigação concluiu que o cão tinha sido provocado e não era inerentemente perigoso. O animal foi liberado de volta ao dono após o período de detenção. Seu funeral foi realizado privadamente. Vizinhos reconheceram sua reputação combativa, mas expressaram descrença de que tal comportamento poderia terminar em morte. Sabe o que essa história me ensina de mais profundo? Que às vezes o vilão da história não é quem parece. O cachorro não era o problema. O cachorro estava sendo cachorro. Reagiu como animais reagem quando se sentem ameaçados. Elaine passou aquela manhã procurando por conflito, gritando, acusando, avançando agressivamente. E quando encontrou um ser vivo que não entendia suas táticas de intimidação, que não se curvava a seu volume, que apenas respondeu ao instinto quando se sentiu atacado, ela pagou o preço final. Penso nos donos que tentaram salvá-la. Aqueles que improvisaram o torniquete, que pressionaram a ferida, que gritaram por ajuda. Eles tentaram salvar alguém que momentos antes estava gritando com eles. Isso diz algo sobre a humanidade que me comove. E penso no dono do pastor, vivendo com a culpa de algo que não foi culpa dele. Seu cachorro quase foi sacrificado por fazer o que animais fazem quando provocados. Ele deve revisitar aquele momento constantemente, desejando ter estado um segundo mais rápido, desejando ter segurado mais forte. Mas a verdade é, Elaine criou aquela situação. Ela avançou, ela cutucou, ela escalou. E o mundo respondeu da única forma que podia. 6 histórias, 6 vidas terminadas não por azar, não por destino cruel, mas por escolhas. Escolhas repetidas, dia após dia, de tratar outros com crueldade, de ignorar avisos, de acreditar que regras existem para outras pessoas. O que essas histórias me ensinaram? Que poder de verdade não vem de gritar mais alto, não vem de humilhar, não vem de ignorar limites. Poder real vem de respeito, vem de entender que somos todos vulneráveis. Que um caminhão não negocia, que óleo quente não tem piedade, que gravidade não faz exceções. E sabe o que é mais triste? Cada uma dessas pessoas poderia ter vivido, cada uma poderia ter voltado para casa.
Mas o hábito da crueldade, da arrogância, da necessidade constante de dominar os outros criou situações onde não havia volta. Não estou aqui para julgar, estou aqui para refletir com você. Porque todos nós temos momentos de raiva, todos já tratamos alguém mal. A diferença é conseguimos reconhecer quando estamos indo longe demais? A vida não dá segundas chances em todas as situações. Às vezes, você só tem um momento para escolher entre humildade e arrogância, entre gentileza e crueldade. Escolha bem, porque a realidade, ao contrário das pessoas, nunca se curva.